Que essa é uma situação muito complicada, todos os lados envolvidos têm suas razões, mas é preciso não perder o foco do principal, que é justamente evitar o contágio. Então vamos voltar a conversar ao vivo com o Rildo Herrera, que está com o prefeito, para saber como que a prefeitura, Rildo, pretende equilibrar aí toda essa situação. De um lado a gente tem os prefeitos que se reuniram aqui na nossa região, decidiram para o não retorno imediato das aulas. Do outro lado a gente tem os pais em protesto, querendo a volta às aulas. Como que a prefeitura pretende equilibrar tudo isso? Pois é, Annelise, é uma situação, um dos pontos bem polêmicos, em relação a esse decreto, prefeito? Tem a questão da saúde, a gente sabe que é prioridade, mas também tem um lado dos pais, que muitas vezes precisam trabalhar, precisam mandar os filhos para a escola e não tem com quem deixar os filhos. Tem também o lado dos empresários, É bom a gente deixar marcado aqui, porque são donos de escola, muitas vezes eles dependem, é o negócio deles ali, tem essa situação também. Como é que o senhor vê, então, todos esses protestos relacionados a justamente essa questão da volta do retorno presencial nas escolas aqui de Maringá? As pessoas, os segmentos, eles trabalham na defesa do interesse deles. Isto é normal. Agora, enquanto prefeito, eu tenho que defender a cidade toda. Eu não posso defender um segmento. Eu tenho que pensar na cidade toda. Por isso que os números justificam, comprovam, demonstram que colocar crianças dentro de uma sala de aula hoje, mesmo com as regras de segurança, é colocar em risco real a vida da criança e ainda a vida dos funcionários, dos professores e dos familiares dessas pessoas. Gente, se está há um ano sem aula, como eu disse mais uma vez, alguns dias não é o que vai fazer a diferença. Agora, a diferença vai fazer com a morte. E quando a gente fala em morte, a gente não fala em números apenas. A gente fala em pessoas, em histórias e em vidas. Então eu respeito os manifestos que são ordeiros, mas continuo defendendo o interesse da maioria. E as pesquisas também comprovam que a maioria esmagadoríssima de pais é contra a volta agora. E por que há essa divergência de entendimento entre o Estado, que pretende relaxar essa medida restritiva, pretende autorizar o início, a retomada das aulas presenciais, e os prefeitos aqui da região? Olha, na realidade é uma decisão do governo, o governo não nos consultou em relação a isso, como não tem tomado decisões mais rigorosas, muitas ações estão sendo tomadas pelos prefeitos, talvez essa falta de articulação, começando pelo governo federal e os governos dos estados com as prefeituras, é o que resolveria o problema. Mas a condução do processo da pandemia no Brasil está muito ruim. A pesquisa mostra, feita em 98 países, explicada por um professor de Harvard, por um instituto da Austrália, que em 98 países o Brasil ficou em último na forma de conduzir a pandemia. Então é claro que está tudo muito equivocado e a gente aqui, podemos até errar, mas o nosso erro será com amparo técnico, com amparo da saúde e colocando as pessoas em primeiro lugar. A gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná a preparação das escolas municipais, com instalação de equipamentos, álcool em gel, enfim, a compra de termômetros, treinamento do pessoal e bem às vésperas de ser retomado o ensino presencial nas escolas municipais, veio essa decisão de suspender o ensino presencial. Essa decisão do senhor, tomada em conjunto com os outros prefeitos, é não só para a rede municipal, a gente deixa bem claro, isso também vale para a rede privada e para as escolas estaduais dentro dos municípios. Explica isso para a gente, prefeito. Bom, a Prefeitura de Maringá fará isso. Nós não permitiremos a volta às aulas do município, nem do estado e nem particular. Agora, claro que vai haver uma discussão das particulares em relação ao Estado ter permitido. Aí eu acredito que a Promotoria Pública da Saúde e a Promotoria Pública da Infância devem colaborar nessa discussão para buscar o melhor caminho. Até hoje, de várias ações que os donos de escolas entraram, nenhuma delas
prevaleceu na justiça. Então, eu não posso dizer sobre isso. Eu posso te garantir que continuarei fazendo a parte de proteger a vidas. Proteger a vida de todos, mesmo daqueles que talvez não querem a proteção, mas é nossa responsabilidade, é nossa obrigação proteger. E já se sabe por quanto tempo mais vai estar suspenso esse ensino presencial nas escolas? Olha, não tem aí uma data específica, né? O que eu asseguro que na rede municipal, antes de 1º de abril, não volta, com certeza. Nas demais, no que depender da prefeitura, também não volta agora. Vamos analisando os números, vamos analisando a situação, né? E aí sim, com base em dados concretos e não em achismo, nós vamos tomando as decisões. Mas o senhor entende o lado dessas pessoas que fazem esses protestos, vieram inclusive aqui em frente à casa, ao condomínio que o senhor mora? Nós estamos num país democrático. A manifestação do pensamento é livre, né? Respeito todos os segmentos que possam fazer quaisquer manifestos, desde que sejam ordeiros. Eu entendo a angústia do pai, da mãe, que fala aí na TV que precisa de deixar o filho para ela poder trabalhar. Eu entendo, mas também é preciso dizer que a escola não é apenas um depósito de criança. Né? Ou seja, não é deixar a criança lá para ir trabalhar. É um momento em que tem que pensar em algo muito maior do que isso. E a educação não é exclusiva da escola. Os pais também têm a responsabilidade de fazer a educação dos seus filhos. Tá certo, então, prefeito. Volto com você, Ana Elise. Ô Rildo, a gente ouviu muito, né, até do Sindicato das Escolas Particulares e de muitos pais, parece que um medo, assim, prefeito, de que as crianças, os estudantes fiquem, assim como no ano passado, um período longo sem estarem na escola. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Claro que o senhor acabou de dizer que não tem como dar uma data, mas o senhor acredita que com essas restrições mais rígidas nesse momento, será possível flexibilizar, digamos, um pouco mais à frente, porque o que eu percebo é que as pessoas têm um grande medo de que ocorra o que ocorreu no ano passado em relação às escolas. Pois é, se o nosso governo federal não ficasse letárgico e omisso, nós já teríamos as vacinas. Com as vacinas estaria tudo resolvido, né? Basta ver os demais países do mundo. A solução vem com a vacina. Por isso que a prefeitura está tentando comprar. Agora, enquanto não vem a vacina, as medidas restritivas vão conter, sim, a transmissibilidade. E a partir do momento que tiver essa condição, né, inclusive de tratamento nos nossos hospitais públicos, privados e de planos de saúde, claro que nós vamos flexibilizar. Nós não queremos que as crianças fiquem mais um ano paradas, claro que não queremos isso. Nós estamos pedindo mais alguns dias apenas, mais alguns dias para ter um controle da situação na cidade, principalmente nos hospitais. Sobre vacina, há a previsão da inclusão do pessoal da educação como grupo prioritário também aqui em Maringá? Da minha parte, eu já teria incluído, porque se a educação tivesse vacinado, já daria para voltar também às aulas. Porém, o Ministério da Saúde não incluiu. A Prefeitura de Maringá não tem autonomia para incluir este ou aquele segmento. Nós somos obrigados a acatar o Plano Nacional de Imunização, que é feito pelo Ministério da Saúde e determinado pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora, se nós conseguirmos comprar as vacinas, como eu já cansei de dizer, estamos trabalhando para isso, temos recursos, entramos no consórcio nacional de cidades, aí sim nós podemos incluir todas as demais categorias, mas não depende da vontade da prefeitura. A vacina, a quantidade de vacina que a gente tem hoje em Maringá, dá para mais quantos dias? Ela já está praticamente comprometida com a segunda dose e os idosos que nós estamos em 80, 81, parece agora, é mais alguns dias apenas. As doses são muito poucas, fizemos 23 mil, lembrando que Maringá tem 430 mil habitantes, né? Mas é aquela expectativa de que chegue vacina o quanto antes. Tá certo, prefeito, obrigado. Ana Elise. Tá certo, Rildo. Daqui a pouco a gente volta a conversar então com o Rildo e também com o prefeito Ulisses Maia. Agora eu vou chegar aqui nesse outro telão para conversar com o Bruno Gerhard, que está aqui com a gente também, porque a Prefeitura de Maringá abriu um credenciamento para profissionais da saúde. Bruno, como é que funciona esse credenciamento? Quais os profissionais que a Prefeitura está tendo necessidade nesse momento?
Bom, Annelise, esse credenciamento para profissionais, que na verdade são principalmente médicos, profissionais da saúde, né, eles precisam, você até falou no começo do programa, hoje são 24 profissionais da saúde que estão em casa com suspeita de Covid-19, estão em isolamento, e outros 9 já estão com a Covid confirmada. Então imagine como funciona isso no momento que a gente está passando, com muita gente procurando atendimento. Então a Prefeitura está fazendo esse credenciamento para buscar médicos para a área da saúde, e esse credenciamento vai até o próximo dia 12. Para você de casa saber exatamente quais são os documentos necessários, a gente preparou uma reportagem lá no site do G1 Paraná. Você pode entrar lá e verificar exatamente a lista de documentos necessários para fazer esse credenciamento. Mas não esqueça, vai só até a próxima sexta-feira, dia 12 de março. Vale a gente lembrar que a Prefeitura também está com outras áreas abertas para credenciamento, como, por exemplo, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, que também você pode ir até a Prefeitura, no segundo piso ali da Prefeitura, para levar essa documentação e fazer o credenciamento. O horário de atendimento é das 9 da manhã até as 11h30, depois tem aquele período de almoço, reabre 1h30 da tarde até as 5 horas da tarde lá na Prefeitura Municipal. Annelise. Tá certo, então, Bruno, é um apelo aí, né, da Prefeitura para que esses profissionais de saúde, como a gente disse, mais de 20 profissionais de saúde estão afastados por suspeita ou por confirmação, então, de Covid-19. Obrigada, Bruno. Maringá viveu na semana passada o pior momento da pandemia até agora. Recorde no número de mortes, 100% de ocupação nas UTIs, tanto nas dos hospitais particulares quanto nas do SUS. E por isso a gente já começa o Meio Dia Paraná, indo lá para fora, conversar ao vivo com o repórter Hildo Herrera. Ele está ao lado do prefeito Ulisses Maia e hoje a gente vai conversar sobre isso e sobre as estratégias para combater o avanço da doença aqui na nossa cidade. Hildo Herrera, é com você. Pois é, Annelise, como você disse, né, a semana passada realmente foi uma semana trágica para Maringá, quando a gente diz em relação à Covid-19. Desde o início da pandemia nunca tinha morrido tantas pessoas, né? Nunca tinham morrido tantas pessoas em uma só semana. Isso que a gente fala de segunda até sexta. A gente mostrou no Meio Dia Paraná de sábado, né? De segunda a sexta, logo nos 5 primeiros dias de março, 60 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Isso de acordo com os boletins divulgados diariamente com os números da doença, esses boletins da Prefeitura Municipal. A situação é muito grave, realmente muito preocupante, por isso a gente convidou o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, para conversar com a gente, participar dessa edição especial do Meio Dia Paraná. Prefeito, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente começa falando sobre como é que vocês viram essa semana que passou como a semana mais trágica, né? Uma semana com muitas mortes aqui em Maringá. Já tinha uma preocupação e ela vem justamente no momento em que as medidas mais restritivas estão em vigor, né? Pois é, boa tarde, Hildo, boa tarde, Annelise. É o pior momento da pandemia, não só em Maringá, mas no Brasil inteiro. Infelizmente, essa onda agora é muito mais avassaladora. Nós estamos trabalhando intensamente, fazendo o possível e o impossível para conter a transmissibilidade, para conter os casos. Precisamos da ajuda das pessoas. Graças a Deus, né, nós infelizmente, perdemos muitas pessoas, mas graças a Deus, nenhuma delas hoje foi por falta de atendimento. E essa é a grande meta nossa, que as pessoas tenham atendimento. Mas a prefeitura, a rede privada e os planos de saúde sozinhos não vão conseguir conter. É preciso que as pessoas colaborem para a gente evitar a transmissibilidade. Pelo que o senhor está dizendo, então, a situação poderia ser muito mais complicada se realmente tivesse entrado em colapso o sistema de atendimento de saúde aqui em Maringá. Com toda certeza, desde que começou a pandemia até hoje, o sistema público e privado de saúde fez tudo o que era possível fazer para garantir o atendimento. Isso é o mais importante, isso é fundamental para o ser humano ter a dignidade de ser atendido. Mas os casos, a estrutura de saúde está no limite máximo, os servidores estão no limite máximo, os funcionários da rede privada também. Não há nem estrutura de pessoal para aumentar mais leitos. Nós tentamos aumentar, nós estamos fazendo tudo, nós estamos aumentando, mas não há funcionários suficientes para isso e todos eles estão no grau máximo de limite. As pessoas precisam entender isso. Tá certo, prefeito.
peço que o senhor continue com a gente, porque uma dessas medidas, né, tomadas pela Prefeitura foi o remanejamento de profissionais para atender, né, as UPAs. Né, as 2 UPAs da cidade hoje estão exclusivas para o atendimento de pacientes com problemas respiratórios e por conta da falta de mão de obra, falta de funcionários do setor da saúde, a Prefeitura precisou fazer algumas readequações nas unidades básicas de saúde. Então, a partir dessa segunda-feira, teve alteração no horário de funcionamento, no funcionamento dessas unidades básicas de saúde, dos postinhos de saúde. E a gente tem aí uma arte, né, uma ilustração para mostrar certinho para o pessoal de casa como é que ficou o atendimento. Né? Os novos horários, então, a gente pode ver aí, ó, as UPAs, né, as unidades básicas de saúde, com atendimento das 7 até a 1 hora da tarde, né, das 7 da manhã a 1 hora da tarde. São as unidades básicas do Aclimação, Alvorada 1, Alvorada 3, Céu Azul, do Cidade Alta, Grevilhas, Império do Sol, Industrial, Morangueira, do Ney Braga, Olímpico, Piatã, Vila Operária, Zona 6, Zona 7, do Lice, Paulino, Paulista e também Thaís. Aí também tem as unidades básicas de saúde que estão funcionando no período da tarde, né? Da 1 hora da tarde até as 7 horas da noite. São as unidades básicas de saúde Internorte, do Maringá Velho, Paraíso, Parigô de Souza, Paris, Portal das Torres, São Silvestre, Universo, Vila Esperança, Vila Vardelina. E tem uma unidade básica de saúde também, tem as unidades básicas de saúde também que estão funcionando o dia inteiro, que essas unidades elas continuam então das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, que é o Guaiapó, Requião, Mandacaru, do Pinheiros, da Tuiuti, Zona Sul e a unidade básica de saúde de Iguatemi. A unidade básica Floriana ela também funciona o dia inteiro, só que num horário um pouco mais reduzido, né, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A gente volta a conversar com o prefeito Ulisses Maia. Prefeito, essa é mais uma tentativa, essa mudança no horário de funcionamento é mais uma tentativa para remanejar o pessoal, para poder jogar ali com os jogadores, né? Se dizer assim, que a gente tem disponível hoje em dia, é isso? Os profissionais de saúde são limitados, então nós precisamos escalonar a estrutura básica de saúde para concentrar o atendimento na urgência, na emergência e nos casos da Covid. Inclusive, a gente pede para a população para procurar a unidade básica de saúde só se for necessário mesmo. Aquelas coisas normais, corriqueiras, de rotinas, espera passar essa fase que elas vão retomar. Agora é só casos de urgência e emergência, da mesma forma que nós reestruturamos as unidades de saúde, porque todo o esforço, volto a dizer, é para garantir o atendimento às pessoas, mas não basta o leito ser oferecido. A forma de nós combatermos a pandemia é evitando a transmissibilidade, e aí as pessoas precisam se cuidar também. A saúde está preparada, estamos fazendo tudo. Quando a pandemia Quando começou a pandemia, né, teve a questão, a UPA da Zona Norte, ela ficou exclusiva para o atendimento de pacientes com doenças respiratórias. Depois de um tempo mudou, então, esse atendimento exclusivo, ele foi para a UPA da Zona Sul, que fica ao lado do Hospital Municipal, e a UPA da Zona Norte passou a atender todos os outros tipos de atendimentos, né, os outros tipos de pacientes. E agora, então, a UPA da Zona Norte, ela também passa a ser exclusiva para o atendimento de doenças respiratórias. Já está funcionando esse atendimento, porque a previsão era sexta-feira, né? A gente esteve lá e ainda não tinha mudado, né? Ainda não tinha sido feita essa mudança. Como é que está o funcionamento da UPA Zona Norte hoje? Não, agora está funcionando para a Covid também. O Hospital Municipal, ele atendia Covid e geral. Nós transformamos ele ao longo do tempo em exclusividade para a Covid, para atender a demanda. A UPA Zona Norte voltou a normal, a UPA Zona Sul estava atendendo só Covid, mas ela chegou no limite máximo. Então, nós tivemos que transformar a UPA Zona Norte agora em exclusividade da Covid. Então, já são 3 locais da Prefeitura 100% da Covid. E aí, para atender urgência e emergência, nós abrimos a UPA no Quebec. Ali era o posto de saúde, nós transformamos em uma UPA. Então, se a pessoa precisar urgência e emergência, ela deve procurar a
o Quebec, a UPA do Quebec. E já temos, então, essas 3 unidades de saúde da Prefeitura para atender a Covid, fora toda a rede conveniada do SUS que atende nos hospitais. Quer dizer, hoje em dia, então, se a pessoa tiver algum sintoma de Covid, tiver problema respiratório, tem que procurar ou a UPA Zona Norte ou a UPA Zona Sul. Hoje é a UPA Zona Norte, porque a UPA Zona Sul está no limite. Nós estamos agora, à medida que for tratando as pessoas e recebendo alta da UPA Zona Sul ou sendo internadas, aí nós vamos voltar ao atendimento diário. Hoje, sintoma da Covid, sintoma respiratório, vai na UPA Zona Norte. Tá certo. Então, prefeito, peço que o senhor continue com a gente. Tá aí, Anelise, as informações importantes para o pessoal de casa, né? Todas essas mudanças nas unidades básicas de saúde e também no atendimento, né? Tanto da UPA Zona Sul quanto da UPA Zona Norte. Então, pessoas, só reforçando o que o prefeito disse, pessoas com problemas respiratórios, com suspeita de Covid-19, deve procurar, então, a UPA Zona Norte, porque a UPA Zona Sul, o atendimento já está saturado por lá. Volto com você, Anelise. Tá certo, Rildo, ótima explicação sobre isso, essa definição, né, da UPA Zona Norte, então, para atendimento de suspeita de Covid. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você e também com o prefeito Ulisses Maia, Rildo, porque olha só, gente, dentro de toda essa expectativa que a gente tem por equipamentos, leitos, profissionais de saúde, tratamento, tem um equipamento que foi usado pela primeira vez aqui em Maringá e já ajudou a salvar uma pessoa que está internada com Covid. Rildo, traz uma notícia boa aí pra gente, por favor. Pois é, Anelise, é mais uma esperança, né, para quem depende ali de um respirador, quem está passando por um momento difícil por conta da Covid-19. A gente sabe que é uma doença respiratória que ataca principalmente os pulmões, né? Isso acaba dificultando, diminuindo a capacidade das pessoas de respirarem naturalmente. Então, por isso que é necessário, então, o uso de respiradores, né? E para o uso dos respiradores, é preciso entubar a pessoa para que tenha essa ventilação mecânica, para que os pulmões das pessoas eles possam reagir. Esse equipamento, esse novo equipamento que começou a ser usado aqui por um hospital de Maringá, ele foi usado em um paciente muito jovem, né? Quando a gente fala de casos graves de Covid, né? Muita gente acaba achando que é somente para pessoas de mais idade, mas não. Esse equipamento foi usado por um paciente de 19 anos. Esse paciente estava entubado com ventilação mecânica, né? Já está no respirador, só que a situação do pulmão dele era tão grave, que nem o respirador sozinho estava dando conta. Aí entrou em uso, né? Começou a ser usado esse equipamento que a gente está vendo aí na tela, né? É um equipamento novo que foi usado pela primeira vez e ele funciona, é uma espécie de pulmão artificial, a gente pode dizer assim para o pessoal de casa entender. É como se fosse uma máquina de hemodiálise, só que para oxigenação do sangue. O que acontece? O paciente ele é conectado, né? É introduzido um catéter ali na veia desse paciente, né? Numa das artérias ali, e aí o sangue ele entra nessa máquina, passa pela máquina, é oxigenado e é devolvido para o paciente. Né? Com isso, então, os médicos eles conseguem melhorar a oxigenação do paciente, que está muitas vezes somente ali com a ventilação mecânica, e isso não está dando resultado em que muitas vezes o pulmão ele está tão prejudicado, tão tomado pela Covid-19, que somente aquela respiração mecânica ali ela não é suficiente. Então aí é preciso fazer esse procedimento, um procedimento que foi realizado pela primeira vez aqui em Maringá, nesse jovem de 19 anos, e deu um resultado muito promissor. A gente conversou com o médico responsável por esse setor do hospital que atendeu a esse paciente de 19 anos, o ex-secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato. Vamos ouvi-lo. É um jovem de 19 anos que teve Covid, está com Covid, na verdade, grave, e que só o pulmão e o respirador, que é o que a gente usa no dia a dia após um doente estar entubado, não conseguia oxigenar tudo o que ele precisava, faltava oxigênio no sangue. Então nós inserimos essa máquina que chama ECMO, que é como se fosse uma máquina de hemodiálise, no qual tira o sangue do doente e devolve para esse paciente o sangue oxigenado. Desta forma a gente consegue deixar o doente mais estável e conseguimos também deixar o pulmão do doente numa condição mais
tranquila, vamos dizer, com menos estresse do ventilador mecânico. Isso faz com que o doente vá melhorando aos poucos o pulmão até a gente conseguir tirar essa máquina. Foi instalado no sábado retrasado e ontem, domingo, nós acabamos, depois de 7 dias de máquina funcionando, ela vai sendo desmamada aos poucos, ela vai reduzindo os parâmetros e a gente tirou a máquina do doente ontem. Agora vem o próximo passo, que é ir também tirando a necessidade do respirador mecânico para que esse doente comece a tentar respirar sozinho. É mais uma ferramenta em doentes selecionados, em doentes que têm indicação, porque não é todo doente que vai ter indicação. São doentes jovens, doentes que com doença de início rápido, atendimento muito rápido e que possa ajudar esse paciente a vir melhorar e vir ficar vivo. Que bacana, né? Um pulmão artificial. A gente vê a medicina, a ciência sempre trazendo esperança, né, para todos nós no combate a essa doença. Hildo Herrera, que bacana, né? Você poder presenciar ali, conversar ali com um profissional de saúde sobre essa esperança, como você bem disse. E agora a gente está aqui trazendo ao vivo a entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, falando aí sobre a expectativa, né, Hildo, desse novo decreto que, conforme o prefeito disse, sai hoje até o fim do dia. Eu gostaria, Hildo, de agradecer aí a presença do prefeito e ver com ele, por favor, se ele tem alguma mensagem final, se há mais alguma coisa que ele queira deixar para todo mundo que nos acompanha aqui no Meio Dia Paraná. Tá certo, Annelise. Sobre o pulmão artificial, né, a gente vê aí que a ciência está fazendo a parte dela, os médicos, enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde estão lutando, estão fazendo a parte deles também. Agora falta cada um de nós, né, fazer a parte que cabe a cada um de nós, né? Só assim talvez a gente consiga diminuir esses números tão altos aí, né, dessa Covid-19 que está realmente prejudicando muita gente. Bom, prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Meio Dia Paraná, por ter esclarecido vários assuntos, participado aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor dissesse últimas palavras, algum recado para a população nesse momento? Olha, agradecer a oportunidade e pedir, gente, à população, né, que nós estamos fazendo tudo para salvar vidas. Entendeu? Ajudem, façam a sua parte, com um sacrifício de todos, nós vamos passar por esse momento, a tecnologia está aí, a vacina está chegando, né? Nós vamos permitir que volte à vida normal, mas enquanto cada um não fizer a sua parte. E por fim, a própria matéria mostra um jovem de 19 anos, só quero alertar aos jovens, no começo da pandemia eram idosos apenas, mas podem olhar os boletins, cada vez mais jovens estão pegando a doença e inclusive se agravando em óbito. Então vamos todos juntos numa corrente de fé, de esperança, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar para tomar as melhores medidas para a gente continuar protegendo a população de Maringá. Tá certo, prefeito. Obrigado, Tayane Elise. A entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, conseguimos abordar vários assuntos, né? E claro que a gente continua cobrindo com essa cobertura da pandemia e qualquer novidade importante a gente traz aqui no jornalismo da RPC todas as informações para o pessoal de casa. Volto com você. É isso aí, Hildo, é a nossa função, né? Informar a população e por isso a entrevista, então, com o prefeito de Maringá, porque a informação, com certeza, a gente vai chegar aí ao fim dessa pandemia, né? De uma forma, acabando realmente com essa doença, acabando com a pandemia, mas para isso a gente precisa realmente de informação, além, claro, de todas as medidas que nós todos bem sabemos. Muito obrigada, prefeito Ulisses Maia, pela entrevista. Obrigada também, Hildo. E a vacina, como o prefeito citou, né, prefeito, agora são os idosos com 80 anos ou mais que podem ser vacinados. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto para falar de esperança, porque o Fernando vai falar para a gente da chegada dos novos respiradores aqui para Maringá. É com você, Fernando. A gente sabe da necessidade desses equipamentos hoje em dia, né? Os respiradores fazem a ventilação mecânica daquelas pessoas que não estão conseguindo respirar nos quadros graves da Covid-19. E Maringá vai receber 16 novos respiradores. São 12 que foram adquiridos pelo município, 10 já devem chegar nesta segunda-feira e os outros 2 durante a semana. Outros 3 respiradores vão vir de municípios da região.
que fazem parte aqui da região de Maringá. Os hospitais de referência estão aqui, então 3 respiradores serão enviados por municípios da região. E um respirador também foi doado, né, pela Associação Comercial e Industrial de Maringá ao município. Esse respirador já está em funcionamento desde o último sábado, já foi entregue, já deve estar em funcionamento em uma das unidades de saúde. Daqui a pouquinho o Rildo também deve perguntar ao prefeito sobre a chegada desses respiradores, para onde irão esses equipamentos, se vão ficar no hospital municipal ou se serão distribuídos pelas unidades de saúde aqui. Mas é uma notícia boa, né? Quem está precisando sabe, as equipes médicas sabem dessa necessidade, Anelise Camargo. É isso aí, é uma necessidade, Fernando Lopes. E eu já vou perguntar, obrigada, viu, Fernando, aqui para o prefeito, que está aqui com a gente nesse outro telão. Prefeito, então, esses respiradores, eles serão todos para o Hospital Municipal. E eu também gostaria que o senhor explicasse para a gente como que será a ajuda desses respiradores para desafogar o nosso sistema. Olha, o respirador, ele é absolutamente necessário. A pessoa que está precisando do respirador, sem ele vai perder a vida. Então, nós já compramos muitos, estamos comprando mais, estamos recebendo doações. Esses vão ficar no Hospital Municipal e nas nossas UPAs, né? E também é preciso esclarecer que no mercado não há respiradores à venda nacional. É raríssima a oportunidade de comprar o respirador. Então a prefeitura já fez milhões e milhões de reais de investimento. Inclusive nós temos no portal da Transparência uma ala exclusiva a Covid, onde a população pode saber onde foi investido o recurso para a Covid. Nós estamos comprando. O que aparece de equipamentos, nós compramos. Nós abrimos credenciamentos, já contratamos próximo de 300 servidores. A questão é aquela que nós estamos vendo no Brasil todo, é a falta de mão de obra e a falta de equipamento. Prefeito, então explica pra gente, são 16 respiradores no total, só para a gente deixar bem claro. São 4 respiradores, né, que vêm de cidades vizinhas, um respirador foi doado. Quando que esses respiradores estarão funcionando, todos os 16, na prática aqui na cidade? Na prática, os 10 já estão chegando agora e nós já estamos recebendo e colocando eles em funcionamento. Não é só o respirador é acompanhado de outros instrumentos. Nós, por exemplo, compramos agora mais de 100 bombas de infusão, que é outro elemento necessário para a medicação dos nossos pacientes. Então, eles já estão disponíveis. E esses respiradores são mais respiradores que nós compramos. Nós devemos ter aí 140 respiradores, né, distribuídos na rede do SUS. Então, eles já praticamente estão disponíveis, eles vão chegando. O da prefeitura, sexta-feira, já tinha chego um de uma prefeitura, as outras estão entregando, nós estamos mandando buscar. A Associação Comercial já entregou um, mas hoje mesmo o presidente falou que eles vão doar mais 7 respiradores. Então, à medida que eles chegam, nós vamos colocando em funcionamento. No Hospital Municipal, na UPA Zona Sul, na UPA Zona Norte e na rede do SUS. Porque é importante dizer que nós temos vários hospitais aqui em Maringá, Sarandi e na região que atendem ao SUS também. E quando se fala em abertura de vagas de leitos de UTI, o respirador ele é o imprescindível ali para isso. Não há como abrir sem o respirador, é um elemento essencial para quem está na UTI. É importante lembrar que o espaço físico não é problema de nenhum hospital privado, nem da área pública. Então, Maringá, por exemplo, não há necessidade de hospital de campanha. O hospital de campanha é onde não há espaço físico. Nós temos espaço físico, os hospitais têm. O que falta é, às vezes, o medicamento, o equipamento e também a mão de obra. Tá certo. Anelise? Oi, desculpa. Prefeito, agora há pouco nós conversamos aqui com o Bruno e ele comentou sobre o credenciamento de profissionais de saúde. Quantos a prefeitura pretende contratar agora de imediato, né? Porque até sexta-feira que esses profissionais podem se credenciar. A resposta é simples, Anelise. Todos que se apresentarem
não há regra. Desde o começo da pandemia, nós estamos abrindo credenciamento. Nós já contratamos quase 300 credenciados só para a Covid. E também nós chamamos agora mais 69 servidores do concurso público que tinha em vigência. Então não é problema fazer contratação. O problema está em os profissionais se apresentarem para aceitar o credenciamento. Nós, inclusive, aumentamos até o valor das horas trabalhadas para estimular mais ainda esses profissionais serem credenciados na prefeitura. Então, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos eles, basta se apresentar até a prefeitura com a documentação, já começa a trabalhar imediatamente. Assim está acontecendo há muito tempo. Tá certo, então. O prefeito, agora eu quero chamar um pouquinho o Rildo aqui nessa conversa.